E aí a gente chama isso de fenômeno ondulatório. De novo. Toda vez que uma onda, né, ela propagar e se esbarrar em diferentes obstáculos, superfície ou meio, ela vai sofrer uma mudança, ela vai ter um comportamento diferente. Independente se a onda mecânica ou eletromagnética. Oi? Tá chegando não? Vamos, vem pra cá, velho. Vem pra cá. Então, beleza, então. Certinho. A gente vai estudar alguns aqui, a gente tem vários fenômenos ondulatórios. Mas o que a gente precisa saber no ensino médio, até em termos de vestibular, cara, tá em cima desses. Para quem vai fazer o Enem agora, cara, cobra muito fenômeno ondulatório. Aparece demais. Todo ano tem uma questão de fenômeno ondulatório. Todo ano tem. Geralmente, quais são eles? Efeito Doppler, que é aquele lá, o Doppler. Tem muito no Enem. Às vezes aparece ressonância. Tem muito refração, difração também. Acaba que os outros vão aparecer, pode aparecer outro, mas a maior frequência é esse. Refração, difração, Doppler, são os que aparecem mais. Mas é bom a gente estar sintonizado em todos. O primeiro de todos é o mais fácil, chama reflexão. Reflexão você já aprendeu, você olha no espelho da sua casa, a feiura está lá aumentando cada dia que passa. Reflete a sua imagem. Por quê? Ah, falou que você é ver. Moço, 2 meninas contra você, mas falar. Continuando. O Sol é uma fonte primária, eu já falei para você, a gente só enxerga por causa do Sol. Beleza? A gente só tem esse sistema aqui por causa do Sol, da luz. Tanto que se você assiste lá Profundezas do Mar, ou algo que vive na profundeza de uma caverna, você vai ver que o sistema de visão dele ou é prejudicado, ele é ceguíssimo, ou nem tem. Os animais, até esquisito, não tem olho, não precisa. Então a luz do Sol, ela bate nas coisas, reflete e volta para os nossos olhos, e a gente enxerga, certo? Então a reflexão, ela ocorre por causa de quê? Quando a onda baixa no obstáculo e volta aos nossos olhos e ouvido. Então a gente tem tanto de onda eletromagnética e tanto de onda mecânica. Isso é a reflexão. Esses lá, na hora que eu finalizar, sempre eu vou passar 2 em 2 fenômenos ondulatórios. Na hora que eu finalizar eles, vocês podem me cobrar que eu mando para vocês, viu? Me cobra. Tem que cobrar, senão não lembro não. Beleza, me cobra lá. Beleza. E aí na reflexão, a gente tem esse caso que eu falei, o espelho é um exemplo. Quando a gente tem um laser, ó, a gente tem reflexão. E aí a gente tem um caso que é o seguinte. Reflexão que a gente fala regular. O que é uma reflexão regular? A gente tem um espelho aqui, bonitinho. E aí, o que é a reflexão regular? A gente tem uma superfície lisinha, reta, e aí a gente consegue refletir. Legal a produção da imagem. Quando a gente era menorzinho, a gente viu um coleguinha levar um relógio, e aí depois a gente pegava aqui não vai dar, né? É bom, era no luz do sol. Lá no ensino fundamental, era com o relógio mirando na cara do outro, a luz do sol batendo na janela. Era o cão aquilo, eu fiz também. Então, a reflexão regular é quando o feixe de onda, ela bate e reflete e tem o mesmo ângulo de incidência, tem o mesmo ângulo de reflexão. O que é isso? Eu tenho uma reta normal da superfície, e aí se eu falar que tem 30 graus aqui, aqui também vai ter 30 graus. Isso é um dado extremamente importante. Na reflexão regular, eu tenho uma superfície retinha, lisinha, a gente aprendeu isso. Quanto mais eu fecho o ângulo, mais vai subir lá. Ó. Vai subir. Vai subir. Quanto mais eu abro o ângulo, ele vai diminuir. Isso é notório. Certo? Preciso de 2 voluntários aqui. Eu quero fazer uma parada aqui. Então venham. Nunca foi, uai. Segundo dia de aula. Ontem chegou ontem. Hoje é o primeiro. Nunca fui. Flávio tá aqui tem 3 anos. Nunca veio aqui. Precisando de você, Flávio. Vem cá. Vai ser da escola hoje? Vai ser pai? Meu Deus, o que mais? Eu preciso de mais um. Colinas chegou.
Ó, que legal. Quero fazer uma parada aqui. Segura aqui, Colinas. Pronto? Nunca vem. Por isso que nunca vem. Por isso. Aí, o outro. Imperativo para punição. O que eu vou fazer? Presta atenção. Vai pra cá. Eu vou refletir essa luz aqui, ó. Ó, vem cá, por gentileza. Não, todos nós temos um grauzinho de autismo. Vem cá, Tauan. Vem cá, Tauan. Ah, você quer bater lá pra bater aqui? Eu quero fazer isso. Ah, então você vai ficar lá. Isso, pode ser isso. Tamo aqui. Meu Deus do céu, moço. Ó, joga lá. Cadê meu filmmaker? Quem que é o filmmaker dessa sala aqui pra mim? Vem cá, filmmaker. Esse que tá batendo. Tudo bem? Ó que legal, ó. Tá ruim pra enxergar, não tá? Chega só um pouquinho pra lá. Só um pouquinho pra lá. Isso é o que eu sou professor. Tô mandando sair, pra você ter ideia. Tá ruim pra enxergar, não tá? Bolachinha. Abaixa e tenta ficar só com a mão. Só pra galera dali ver. Que a Milena não vai fazer esforço de mudar de lugar. A ideia aqui é isso aqui, ó. A gente agora consegue ver o feixe de luz. Cadê? Agora a gente consegue arrumar bonitinho. Deu pra gravar, não? De novo. Pronto? Ó, a luz, ela propaga retilíneo, certo? E aí a gente tá com dificuldade de acertar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Cadê o outro, velho? Cadê o posto? Cadê o posto? Ô, vocês são muito lindos. Ô, Juninho, diz que não posso ler. Ô, pega isqueiro lá. Se pega fogo, não. Vamos fazer só com 2 aqui? Vai lá. Acaba, só com 2. Tchau. Aí, ó. É porque agora dá pra gente ver o feixe de luz. Agora é o fecho, né? Agora Cadê? Tá vendo, ó? Só isso. Acabou com o meu laser, hein, bicho? Laser bateria ruim também, viu? Nossa, mas tá precisando dessa sala, viu? Você quer ver? Tá vendo? Ah, quer pegar aqui? E o quê? Desodorante? Levanta o braço aí. Não, calma aí, eu vou fazer um negócio aqui, só pra gente ir. É porque tá descarregando. Tem que levar pra carregar. De novo, obrigado, viu, Lara? Pode bloquear aí. Meu Deus, não tem que... Eu já pedi a vaquinha de R$2, vocês não querem dar? Você não gosta de cheiro não, Matheus? Acostumado com cheiro de mato, né? Fica de jeito aí, de jeito aí. Isso é mesmo que eu que levar uma carteira de trabalho para esses meninos. Gastei R$9 com vocês. Agora algo interessante que eu já falei lá no passado. Lá no passado. Por que a gente tem condições no nosso dia a dia de ver coisas que têm uma cor só? Quando a gente tem um branco, ele tem uma reflexão de todas as cores. Eu já falei isso. E quando eu tenho cores diferentes, eu tenho uma reflexão seletiva. Se eu tenho um objeto de cor vermelha, ele absorve os outros comprimentos de onda, todas as outras cores, e reflete só o vermelho. Lembra? Eu já falei sobre isso. A fonte nossa primária é o Sol. Certo? Vamos imaginar que está à noite, e aí você vai fazer uma festa de 15 anos, sei lá o que você vai fazer, não vem ao caso aqui, você vai lá pôr uma luz negra. A sua fonte primária lá, entre aspas, o seu Sol naquele momento, é a luz de neon lá, a luz negra que você colocou. Se você vai com um objeto de cor branca, ele vai ficar realçado, vai ficar bonito. Se você for com uma cor diferente do neon, geralmente ele é roxo, o que vai acontecer? As cores tendem a absorver aquilo lá. Um exemplo, se você for de vermelho, ele vai absorver o vermelho. Então tende a ir para o preto, porque ele não vai refletir. De novo, quando você enxerga algo azul, é porque absorveu vermelho, laranja, verde, todas as outras cores. Só não absorveu o azul.
Então, ele reflete e volta para os nossos olhos. E chama reflexão seletiva. Certo? Certo? Continuando, a gente tem a reflexão difusa. O que é a reflexão difusa? A nossa fonte de luz vem, ou pode ser também sonora, mas que a análise é mais de imagem. Só que a minha superfície ela é irregular. A ideia aqui é... O laser está meio fraquinho, mas... Mais um pouco, nem está precisando. Certo? Agora olha isso aqui. Eu vou colocar água, a gente vive isso em casos que você tem uma poça d'água, a luz do sol bate e reflete na parede, fica aquele trem... Aquilo é uma reflexão difusa. A reflexão difusa, a superfície, aqui está retinho, né, porque não dá pra gente simular. Mas se eu colocar aqui, ó, é porque o laser já tá fraco já. Né? O certo era refletir lá em cima, lá. Não, já tá fraquinho. Não vai dar pra ver, não. É, tá fraquinho, o laser tá descarregando. A ideia, na próxima aula eu trago ele carregadinho. Pois é, sem energia nenhuma, né? Aí. Eu tinha um outro laser, ele descarregou. Energia ruim daqui, sugou o laser tudinho. Oh, vou cortar essa parte aqui, foi mal. Mas voltando, na próxima, eu vou carregar ele, eu registrar isso aqui para demonstrar. Vou precisar dele em outro momento também. Toda vez que você vê um caso tipo esse aqui, ó, você tá lá nas férias, graças a Deus tem onde de van mais. Aí você vê lá o sol se pondo, vai te pegar a câmera, você vai lembrar, reflexão difusa. Você sabe que isso aqui é o sol, só que não tá a imagem nítida, porque a superfície da água é ondulada e você não vê. Lá na fazenda eu tentei representar com o meu iPhone 17 também. Aqui é a lua, tava a lua cheia lá no dia de lobo mau. Aqui tem uma represa e aqui tem um tanque de peixe. Dá pra ver, né? Nitidamente, câmera boa e tal. Tirei desse celular aí ainda. Pois é, mas a gente sabe que é a reflexão da lua, mas é uma reflexão difusa. Então a gente tem diferença de nomes, reflexão regular, reflexão difusa e assim por diante. Perguntas? E aí a gente tem a reflexão também do som que a gente produz. E aí o mais legal de todos é porque ele tem dois comportamentos. Minha amiguinha aqui fazendo um esquentinha para vocês estudarem e passar de ano. Parar com essa... Mais tarde ela não tem fio, maquiagem. Qual que é a diferença que a gente tem? Nosso sistema de audição, ele só sabe diferir o som entre 0,1 segundo. O que é isso? Quando é eco e reverberação. O eco a gente aprendeu. Quando a gente falou, ficou repetindo. Aí a gente achou isso legal. Porque o som ele teve que percorrer uma distância, bater no objeto e voltar, e demorou mais que 0,1 segundo. Interessante. Toda vez que é acima de 0,1 segundo, a gente trabalha o eco. Claro que tem vários contextos que isso pode favorecer. Superfícies lisas, né, que não tem absorção, tipo cerâmica, parede. Talvez você viu isso, você andando pelo mato e afora, aí você falou num paredão, você ouviu isso. Ou talvez até quando você fez uma mudança de uma casa para outra, foi lá ajudar sua mãe a lavar a casa antes de levar as coisas, quando não tem nada, isso reflete muito bem, você escuta o eco. Porque se não tem nada absorvedor, seria tecido, almofada, esponja e assim por diante. Pergunte. E aí a gente também tem uma reverberação. A reverberação é isso que a gente vive aqui. Tá tudo bem aí, né? Reforçando mais uma vez. O nosso som, ele é bi ou tridimensional? Tridimensional. Ele vai para frente, para cima, para baixo, todos os lados ao mesmo instante. Claro que para onde está a fonte, ele é mais intenso. Aí tem uma parada que a gente vive, vou dar um exemplo aqui na sala de aula. Quando vocês ficam conversando, a gente escuta por causa da reverberação. O som reflete. E a gente ouve ali. Mesmo que você está cochichando lá, às vezes a gente ignora o que é o assunto. Oi. Vai lá. E aí, na reverberação, é quando a gente está num ambiente tipo igual a isso aqui agora, a gente fala, se a gente for perceber, prestar bastante atenção, a gente percebe que tem mais de um som sendo emitido. Quando você está no ginásio lá, sei lá, jogando basquete, o cara pegar uma bola lá, vai jogar ela no chão. Quando ela quica no chão, se você prestar bastante atenção, você vai escutar mais de uma vez.
Talvez isso não fique muito nítido, mas uma coisa fica bem nítida, que é quando você está lá na sua casa, no trono, aí você fala, moça, aquela Oca de Vão usou o desodorante da farmácia, né? Tirou aquele cheiro ruim da sala e manda. Aí, chega lá, está no banheiro, é? Por que a gente sabe que é no banheiro? Porque a gente julga que está dando eco lá no outro áudio. Mas calma aí. Quando você está lá no trono, o ambiente geralmente é fechadinho, que é o banheiro. As paredes são reflexivas, cerâmica. Quando você manda o áudio, você manda direto para o microfone. Ele é muito mais sensível que o seu sistema de audição, muito mais. O som propaga direto, o som propaga, bate na parede e volta nele, o som propaga para cima e bate e volta, o som bate todos os lados. Então o microfone vai captar todas as frentes de ondas que reverberou dentro do banheiro. O que é reverberação? Você fala num ambiente igual a esse, se você for reparar, tem mais de uma voz minha voltando ali no seu ouvido. Só que elas são tão juntinhas que a gente não percebe. Então a gente chama isso de reverberação. Para a gente ter noção se está tendo reverberação ou não, é quando a gente tem o microfone. Nesse caso aqui não vai dar reverberação, por causa que tem o tecido de vocês e tal, tem uma espuminha aqui que ajuda também. Mas lá no áudio do WhatsApp, ele está captando o seu som direto e os outros que estão sendo refletidos. Como ele é muito sensível, ele vai enviar aquele áudio e fica parecendo que está dando um eco. Mas não, ele captou a reverberação. Ele captou todos os sons produzidos por você, que bateu todos ali no banheiro ali, e voltou e foi pro microfone. Aí fala, sai do banheiro aí. Aí você não tá no banheiro, não tá na dispensa. Porque aí, geralmente o ambiente fechadinho também, não precisa só o banheiro, ele também pode gerar reverberação. Se você não tem nada que absorve. Certo? Aí eu respondi uma parada lá no Instagram que fechou a tampa do caixão perfeitamente numa aula que eu tive ali, que foi, quem aqui sente uma diferença da sua voz no WhatsApp para a sua voz do dia a dia? Você tem diferença ou não? Tanto que nós temos uma mania de mandar o áudio, às vezes, e ficar escutando o áudio da gente. Isso é meio viciante, né? Tô nem não, é escolha nossa. Presta atenção. Vou aproveitar lá, você não assistiu, você assiste lá, dá like, faz professor meu nota 10. Beleza? A explicação é o seguinte, presta atenção. Por que a gente percebe que o som nosso é diferente no WhatsApp com a vida nossa real? Eu acho a minha voz mais fina, normal mesmo. Aí, ó, nunca veio. Por isso mesmo, só dó na aula. Olha! Aí olha pra gente e faz assim. Aí quer que a gente motive os alunos, século 2025. A de noite tá lá na balada. Assim. O professor é um DJ. Beleza, continuando. Nós, quando falamos, o som nosso não é tridimensional? Certo? Presta atenção. Quando a gente fala, o nosso som, além de captar ali um pedacinho direto, ele vai refletir nos objetos e voltar para o nosso ouvido, certo? Certo? Quando você grava o áudio no WhatsApp, você está gravando direto. Então, a maior captação ali é no microfone. Não no ambiente fechadinho. No dia a dia, na rua. Nossa, professor, ficou me acordando lá na aula. Aí você grava o áudio. Quando você vai ouvir o áudio, ele está com uma voz que parece mais fina, está um pouco diferente. Claro. Você fez uma imersão direta. E aí você tem um outro caso que chama condução óssea. Todo mundo tem osso na cara. Assim eu espero. Quando você produz o som no meio sólido, que seria o osso, ele vai produzir um som diretamente vindo aqui para o seu ouvido também. E aí o que acontece? Esse som ele ganha um reforço, a gente chama de ressonância, e ele fica um pouco mais grave. Por isso que às vezes você vai escutar o áudio do celular e parece que a voz só está um pouquinho mais fina. Por quê? Aqui quando a gente fala, a gente tem um som que reflete e volta, e eu tenho a condução óssea que reforça isso aqui, deixa ele um pouquinho mais grave. Então, toda vez que você vai gravar no WhatsApp, ele vai ficar diferente mesmo. Porque ele não vai captar o som produzido pela condução óssea. Ele vai só captar pela condução aérea, que é o ar que você está falando. Ele não vai captar, então ele vai ficar mais fino. E aí, experiência básica. Levanta aí, Guigui. Levanta aí, Colinas. Aqui, ó. Todo mundo levanta a mão. Aqui, ó. Faz aí, ó, conchinha com a mão. Faz a conchinha com a mão, conchinha assim, ó. Concha. Isso tá parecendo uma preguiça de... Faz aí, menina. Só critica. Você faz isso aqui agora. Você vai pôr isso aqui, ó. A pontinha do seu ouvido. Aí você vai fazer assim agora. Vai fechar um pouquinho e falar. Você vai perceber seu som real. Fala aí, ó. Não, você...
E ó, põe a pontinha, aí você vai fazer aqui, ó. Faz aí, ô tamanho. É legal fazer isso, faz aí, lá que você é resistente, que isso é diferente. Você fecha um pouquinho e fala agora. Fecha só um pouquinho, fica legal, né? Tá vendo sua voz aí, como é que ela é? Cara, isso é muito massa. Legal, né? Fala aí, Isaías. Você vê tanto que sua voz é chata. Fala aí, Frago. Você vê tanto que sua voz é chatinha. É massa, né? É porque que acontece? Fala aí, Maria. Nunca fala. Quer ver você falar agora. Fala aí, Maria. Ei, esse efeito conchinha aqui, ó. Olha que legal. Esse efeito conchinha, quando a gente emite o som direto, ele não vai pro ar e tem a condição óssea. Quando você emite ele aqui, ele vai. A ideia da concha é captar esse som direto aqui. Então, por isso, quando a gente faz esse efeito conchinha aqui, ó, o nosso som fica diferente um pouco. Fica mais próximo do som até lá do WhatsApp. Mas essa é a sua voz. Na verdade, é engraçado que quando você grava um áudio, fala, nossa, minha voz tá tão diferente, aí você mostra pra pessoa. Não, tá a mesma coisa. É porque a pessoa, ela conhece a sua voz real. Que ela conhece sem a condução óssea. Então, aquela voz que você produz no WhatsApp é a voz que todo mundo te conhece. Não é essa voz que vocês conhecem. Cabuloso, né? Então, meio que você tem duas vozes. Qual que é a sua, Maria? Você nunca fala. Ela só falou do TDAH. E eu fui lá e tá... Perguntas? 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 Faça. Entendeu? Então, quando a gente tem o som produzido e ele tem uma certa distância e for acima de 0,1 segundo por voltar, a gente chama isso de eco. Quando for abaixo de 0,1 segundo, a gente chama isso de reverberação. Tem uma outra parada aqui que eu vou aproveitar o momento, mas a gente vai fazer isso lá na frente, espero que dê prazo, chama reforço. O que é reforço? É quando um som encontra com outro no ambiente fechado e ele tem uma interferência construtiva, ele fica um pouco mais alto. No alto que a gente chama isso de volume, né? Porque fisicamente isso é errado, né? A palavra certa é intenso. Aumentar o volume está aumentando a intensidade, deixa ele entre aspas que a gente chama alto. Beleza? Aí a gente chama isso de reforço. Que a gente fala e ele encontra no momento e fica um pouco mais alto. Isso é comum, às vezes, acontecer na nossa vida. E aqui, em termos de exercício, a gente tem um outro tipo de reflexão. Que é quando eu tenho uma corda e ela está amarrada, tem uma extremidade fixa. Você foi lá, tem uma extremidade da corda, ela amarrou. Aí você foi lá e fez um pulso de ondas. Pronto, isso aí. Eu sei que é legal, mas tá bom. Para quem vai fazer vestibular, para quem, sei lá, vou estudar agora que eu venho passando um concurso e vai cobrar física. Com certeza cobrar fenômeno ondulatório, isso aqui que aperta. Por quê? Os caras juntam reflexão com interferência. A gente vai falar sobre isso. Interferência é outro fenômeno ondulatório. A onda vem, ela tem um pulso, que seria só a crista, ela vem, bate aqui. Quando a extremidade é fixa, está amarrado, ela volta por baixo, até uma inversão de fase e volta por baixo. Beleza? Quando a extremidade é móvel, meu Deus. Quando a extremidade é móvel, o pulso, que seria a crista, ele bate e volta por cima. Ele não tem inversão de fase. Então, onde está a diferença? Se a extremidade é fixa ou não. Beleza? Não, espere Yasmin chegar. Perguntas? Quando eu tenho uma corda e eu tenho extremidade fixa, está amarrada, em nome do Senhor, aí eu gero um pulso da crista, ele bate na extremidade aqui na barreira, e aí ela tem uma inversão de fase. Ela inverte e vem por baixo. Quando a extremidade é móvel, a onda bate, em vez de ela ter uma inversão de fase, ela não tem, ela volta por cima também. Qual que é a diferença? Uma é fixa, amarrada, e outra não. Isso aí em exercícios vai aparecer, prepara. E aí, Milena, faltou um mês, chegou hoje, entendeu tudo? Entendeu. Ela só fez um joia, viu, galera? Vocês não estão vendo ela ali. Perguntas? Perguntas? Exercício. O exercício aqui é bem fácil. Eu tenho uma superfície refletora, eu tenho a luz incidente, que seria pode ser uma lanterna, e aí ele gerou um raio refletido, e a pergunta é, letra A e B. A reflexão ocorrida pela luz, no caso descrito, é regular ou difusa? Essa ali. Regular ou difusa? E aí? Por quê?
Hã? É, bate e reflete, né? Qual o valor do ângulo X formado pelo raio de luz refletido e o plano da superfície refletora? Qual é o valor do ângulo? E aí? E aí? Essa máscara é para orelha, é? Legal. Sabia que tinha. E aí, qual que é o valor do ângulo? E aí, Lara? A luz refletida, quer dizer, a reflexão é regular, porque gerou um feixe só. Quando ela é difusa, olha isso aqui. Quando ela é difusa, você vai ter um feixe original, e aí ela abre aquela reflexão em vários pontos. Volta em vários ângulos, até um anterior que a gente já tem. E aí o que vai acontecer aqui na reflexão? Quando ela é regular, isso vai depender por causa da superfície. Ela é plana, é retinha. E qual que é o ângulo formado? 60 graus. Porque você concorda comigo que aqui e aqui é 90? Eu já não tinha 30? Falta então 60. Certo? Perguntas? Então, pelo jeito, sexta não tem aula, a gente ia marcar o pão lá, mas deixa para mais na frente. Então é isso aí. Mês que vem. Logo é mês que vem. Falou, valeu, obrigado. Até desligar aqui, pra vocês não verem quem é.